Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico, meu nome é Gustavo Luiz. Eu recebi de presente, mais ou menos no ano 2000, a Bíblia de Estudo Vida Nova, sendo esta já de uso e que foi dada com grande carinho e recebido com bastante alegria. Isto porque, passado décadas, eu tenho diversos apontamentos da parte do amigo e irmão em Cristo que me presenteou com a Bíblia pessoal dele. Uma delas, porque ele era um estudioso da palavra de Deus. Eu, jovem, recebi de bom grado a Bíblia para poder fazer minha leitura, meu estudo, minha pesquisa, e hoje compartilho algumas coisas que está contida justamente na Bíblia, de uma forma mais específica, na página de número 8, que vai abordar justamente o livro de Gênesis. Lembrando que o responsável pela Bíblia de Estudo Vida Nova é o saudoso pastor Russell Shedd, porém, este, como coordenador, não é responsável necessariamente por todas as notas de rodapé. Pelo contrário, nós vamos observar logo no início que vamos ter dezenas e dezenas de pessoas mencionadas, e inclusive os livros ou cartas que eles trabalharam de uma forma muito árdua. Nesta Bíblia, nós vamos ter referências nas margens, notas de rodapé, índice e até mesmo enciclopédia dos assuntos, análise e introdução dos livros da Bíblia, esboço doutrinário e, por fim, mapas. E quando a gente se reporta a esta página de número 7, melhor dizendo, eu mencionei anteriormente 8, mas na verdade é número 7 a página, capítulo 1 de Gênesis, eu estou projetando, tem pelo menos 6 notas de rodapé. Eu vou fazer a leitura de cada uma delas e, por sua vez, fazer apontamentos, desejando sempre corroborar com o estudo e a pesquisa em relação à palavra de Deus. A primeira nota de rodapé faz alusão ao versículo de número 1, que diz assim, em português: No princípio criou Deus os céus e a terra. Diz assim na nota: o título hebraico do livro provém de suas primeiras palavras, Bereshit. Eu estou aqui destacando Bereshit. Note que Bereshit tem, primeiramente, uma preposição be. Esse be pode, de acordo com o contexto, significar em, no, na, num, com, por, pelo e assim por diante. O que vai ser determinante, como eu disse, é sempre o contexto. Logo, nós temos aqui essa preposição, que vai servir como um prefixo. No texto hebraico, vamos observar que a palavra é sempre junta e misturada. Tem uma preposição como um prefixo, tem aqui o sufixo it, que vai indicar, de acordo com o material em espanhol lido há um tempo atrás, um tempo indeterminado. Deste modo, não adianta a gente tentar marcar, lacrar e, e dizer exatamente quando é que começou é, as coisas criadas por Deus. Pode ter milhares de anos, pode ter milhões de anos. Eu, particularmente, não sei. Como dizia um professor que eu tive de teologia, eu não estava lá para saber. Logo, a gente tem essa informação pelo sufixo it, que é um tempo indeterminado. E tem a palavra no começo, né? Começo, princípio, que pode ser traduzido no princípio ou ainda no começo. Dito isto, e feito esta observação, conforme está na nossa nota de rodapé, diz assim: por todo o livro, nota-se que o propósito é tratar de princípios. Nenhuma razão existe para que se estabeleça uma data para a criação do mundo ou do universo com base neste versículo. A gente precisa conceber que o livro de Gênesis, e não apenas este versículo, é religioso, tem um viés teológico, não é um livro científico. Se a gente insistir em marcar data para a origem da Terra, ou quando não do universo, a gente vai incorrer em erro grosseiro. Porque, como eu disse,
O livro não tem esta proposta científica. Prossigo na nota de rodapé, porque ele diz assim: muitos cristãos genuínos aceitam a estimativa de uma idade extremamente antiga para o universo. O fato de alguém acreditar que a Terra tem milhões de anos, ou não significa necessariamente que são pessoas contrárias à Bíblia, porque, como eu disse, a Bíblia não diz quando é que começou a Terra, a criação, quando não, todo o universo. Agora, bem pode ser que milhões de anos tivessem transcorrido entre os versículos 1 e 2, diz a nota de rodapé. Em termos de possibilidade, independente de ser entre o versículo 1 e 2, possibilidade A. Eu, particularmente, eu não sei a idade do planeta, quando não do universo, mas Deus o sabe. O importante é que eu tenho na Bíblia um livro religioso e cá entre nós, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Eu não trabalho com base em especulação, quando não conjectura. A ilação da parte deste não vai necessariamente corroborar com o entendimento, ampliando o tema. Pelo contrário, vai gerar confusão. Desta forma, a gente pode apenas ficar com esta informação, conforme a nota primeira sobre o versículo de número 1. Já com relação à segunda nota, que vai tratar justamente sobre o versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Para quem aprecia o hebraico bíblico, nós temos aqui no versículo 1 a seguinte expressão: Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. E no versículo 2 vai fazer a seguinte colocação: Ve'haaretz hayatah tohu vavohu ve'roche al penei tehom veruach Elohim merachefet al penei ha-mai. Versículo 2 terminou aqui. Aqui indica o término do versículo e 2, e aqui o término do versículo de número 1. Voltando para a nota de rodapé, diz assim: alguns estudiosos da Bíblia admitem que a palavra era, conforme está no nosso português, a terra era sem forma, deveria ser traduzida como tornou-se, indicando a hipótese de que a criação original teria sido destruída por ocasião da queda de Satanás no pecado, significando então que a criação descrita nos versículos seguintes tem referência à presente criação e não a uma criação anterior, da qual é possível identificar as evidências nos fósseis e na história geológica. É significativo que a criação seja resultado da atividade criadora de um Deus pessoal e não de forças cegas e destituídas de inteligência, como é o caso nas cosmogonias antigas e na teoria da evolução, todas estranhas à Bíblia. Não obstante o fato de ter este capítulo incompleto do ponto de vista científico, não se pode demonstrar que seja inexato cientificamente. Religiosamente, este capítulo é exato e completo. Vamos trabalhar agora aqui, fazendo alguns apontamentos sobre essa nota de rodapé, a segunda delas. Alguns estudiosos da Bíblia admitem que a palavra era deveria ser traduzida como tornou-se, indicando a hipótese de que a criação original teria sido destruída por ocasião da queda de Satanás no pecado. Bom, primeiro que gramaticalmente, quando a gente lê ve haaretz, ou seja, e a terra, hayetá, aqui ó, nós temos hayetá, que foi traduzido aqui
ser, tornar-se, pode ser vir a existir, ser, existir, acontecer, etc e tal, mas raietá aqui, gramaticalmente, ela não pode ser traduzido como tornou-se. Literalmente, esta é a tradução adequada. A terra era, e não ela veio se tornar. Deste modo, a gente não pode fazer uma conjectura com base no silêncio da Bíblia para tentar encaixar a queda de Satanás no pecado entre o versículo 1 e 2. Nós já dissemos aqui que o sufixo it indica um tempo indeterminado. Nós não sabemos a, a data exata da criação da Terra, do universo, etc. e tal, mas a gente sabe que quem criou foi Deus. E isto nos basta. Deus é o criador de tudo e de todos. Além disto, o Deus, que é criador dos céus e da terra, é universal, é um ser ou um ente moral e ético, além de ser pessoal. Como pessoal, ele relaciona com os seus, uma referência aqui ao homem que foi criado segundo a imagem e semelhança do Deus eterno. Quando ele menciona no versículo 1 e 2 sobre essa teoria, como tal, não passa de uma teoria, é chamada de teoria da lacuna, porque mostra, segundo alguns, que a destruição dos dinossauros ocorreu entre o versículo 1 e 2. Deste modo, Deus, em tese, teria criado a Terra. Houve a queda de Satanás, a destruição dos dinossauros que tinham sido criados inicialmente por Deus, e entre o versículo 1 e 2, aí depois vai ter, a partir do versículo 2 em diante, esta criação, esse tempo presente, esse mundo que nós vivemos. Mas, como eu disse, tudo não passa de uma teoria. Particularmente sobre essa questão relacionada a Satanás, etc e tal, a dinossauro, a Bíblia não menciona. É uma curiosidade, talvez, de alguns, mas não é daquele ouvinte, daquele período a qual o livro foi escrito. Também não tem nada a ver com o propósito, porque o propósito aqui é religioso, não científico, não é um livro de curiosidade. A curiosidade pode ser da nossa parte, mas as pessoas da época, eles não tinham provavelmente a informação sobre os dinossauros como nós temos hoje. Se hoje, no ano 2025, nós temos poucas informações sobre a existência e até mesmo a forma como os dinossauros, que nós sabemos que existiram, porque nós temos os fósseis, nós temos poucas informações, ainda mais naquele período de pelo menos 6.000 anos atrás, de pelo menos. Agora, a gente não tem realmente condições de saber em absoluto. Agora, a gente pode deixar de lado essa teoria da lacuna, porque realmente não faz sentido. Vai mencionar ainda que muitos cristãos genuínos aceitam a estimativa de uma idade extremamente antiga para o universo. Ora, a despeito de ter milhares ou milhões de anos, pouca diferença faz para este. O que importa é que eu estou inserido neste mundo e o que eu vou fazer dele. E, sobretudo, o que eu vou fazer com a pessoa de Cristo Jesus, que mais adiante foi revelada a nós pelo Deus Pai. Percebe que tem questões que levam a conjecturas, a debates intermináveis, mas lá no fundo não produz nenhum tipo de mudança significativa? Porque a Bíblia, ela deseja não apenas informar, mas, sobretudo, gerar transformação. Desta forma, a gente pode continuar, porque eu aqui quero fechar a questão no tocante à teoria da evolução, da forma como é colocada a teoria da evolução. Eu não enxergo da mesma maneira, porque sou criacionista,
entendo que Deus criou todas as coisas. Não vou entrar nessa questão biológica, porque não sou da área, mas teologicamente posso afirmar categoricamente: Deus é o Criador de tudo e de todos. Vamos para o versículo de número 5, porque nos diz assim: E Deus chamou a luz dias e as trevas noite, e foi tarde e amanhã o dia primeiro. Observe que a expressão final é tarde e manhã, e não manhã e tarde. Por causa de quê? No Oriente, o dia começa com a tarde, com o pôr do sol, e não o contrário. Dito isto, a nota de rodapé diz assim: a palavra dia, que nós vamos verificar aqui no texto hebraico, que é este aqui, ó, Yom, conforme está destacado, a palavra dia tanto poderá significar o período de 24 horas, como também, assim como alguns admitem, toda uma era geológica de extensão indefinida. É só você comparar o capítulo 2, versículo 4, onde o termo dia, Yom, tem referência a todo o período de 6 dias da criação. Vamos então conferir? Capítulo 2, versículo de número 4. Eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ou seja, aponta para todo o período da criação, é justamente o termo Yom que a gente vai notar. Aqui tem uma preposição, be Yom. Aqui foi traduzido como no dia. Logo, Yom pode se referir a todo esse período, como se traduzido até como uma era, bem como dia no sentido de 24 horas. Prossegue o texto e manda fazer uma comparação de Salmo 90, versículo 4. Eu não farei a leitura do Salmo 90, versículo 4, mas deixo aqui a citação, porque se encontra na página 7 da Bíblia Vida Nova, quando analisa o capítulo 1 de Gênesis. Vamos para a quarta nota de rodapé. Segundo a sua espécie. Quando diz no versículo 11, vamos voltar aqui capítulo 1, versículo 11, segundo a sua espécie, e disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem fruto que tenha si a sua semente sobre a terra. E assim foi. Pede para verificar o versículo de número 12, 21, 24 e 25. Porque quando diz assim, segundo a sua espécie, de acordo com a nota de rodapé, parece limitar a reprodução tanto de plantas como de animais, e também do homem a grupos gerais ou espécies. Ou seja, cada espécie vai gerar a sua respectiva espécie. Produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, ó, segundo as suas espécies, deem fruto que tem em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. Prossegue dizendo a admissão de que a forma mais elevada de vida se tem evoluído das inferiores não se harmoniza com este ensino. Aqui, na verdade, essa nota está combatendo uma nuance da teoria da evolução. Mas a gente sabe, biblicamente falando, que tudo foi segundo a sua espécie, eu estou colocando no singular, mas nós podemos mencionar aqui segundo as suas espécies, inclusive o homem. Nós sabemos que na espécie humana existe homem e mulher. Essa é a questão biológica. Da mesma forma, em relação aos animais, tudo segundo a sua espécie. Vamos para o versículo de número 14,
porque vai dizer assim: E disse Deus, haja luminares, deixa eu ver para 14, no firmamento do céu, para fazer a separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. Na nota de rodapé, diz assim: sejam para eles sinais, isto é, a marcação, o ano para o serviço de Deus, conforme aqui Levítico, capítulo de número, deixa eu ver aqui, 23, versículo 4. E o bem do homem. Falarão a Deus e não de falarão de Deus e não de azar, conforme Jeremias 10, versículo 2. É negada aqui toda a astrologia antiga e moderna, sendo que os luzeiros governam somente como fornecedores de luz, não com poderes sobre a vida humana. A nota de rodapé está fazendo, vou dizer assim, uma apologia à Bíblia, porque ela menciona que os astros não têm influência ou poder sobre a vida humana. Existem pessoas que seguem a astrologia, outras buscam saber e ditar suas vidas através do horóscopo, etc e tal. Mas a gente sabe, biblicamente, que isto não tem nada a ver com o propósito divino. Agora sim, para fechar, versículo 21 e 22, criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, aos quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E o que que diz a nota? O poder de Deus, demonstrado na criação de toda criatura, do nada, ex nihilo, continua em forma derivada na procriação autônoma das suas criaturas. A fertilidade não é divina, como muitas religiões dos tempos do Antigo Testamento entenderam, mas é uma graciosa extensão do poder de Deus e suas criaturas. Bom, vamos por parte. Primeiro que parece que trunca um pouco, porque anuncia que a fertilidade não é divina, talvez na tentativa de se defender contra as religiões antigas, lá do período do Antigo Testamento, mas na sequência diz que é uma extensão graciosa do poder de Deus às suas criaturas. Logo, Deus, porque tudo provém do Senhor, Deus faz ou capacita esses seres para serem férteis. Deste modo, através dessa condição, dessa capacitação, que foi colocada aqui como uma extensão graciosa do poder de Deus, as pessoas são feitas. Vou dar um exemplo aqui. Nós sabemos perfeitamente que o livro de Gênesis fala sobre a criação de um casal, Adão e Eva. Pois bem, a partir deste casal, Deus não precisou fazer cada um ser humano, mas como ele concedeu o poder da fertilização, digo isso, digo de uma outra forma, da fertilidade, para que o casal tivesse condições de gerar, de procriar, tudo nós sabemos que provém de Deus, como uma capacitação, como um poder dado pelo Deus Criador ao casal. Desta forma, nós vamos observar que os pais vai ter os traços biológicos, digo, os filhos vão ter os traços biológicos dos pais e carregam elementos bem parecidos por conta do DNA, etc e tal. De modo que a gente precisa entender que Deus é o Criador, sim, mas ele depois vai dotar que a espécie venha a ter condições e poderes para ter a fertilidade. E tudo vai ser segundo a sua espécie.